Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Aqui onde a gente fala de muita coisa boa, falamos muito de profissional, pessoal, problemas. E seja você muito bem-vindo. Se você quiser mandar alguma mensagem, quiser mandar alguma pergunta, quiser mandar crítica, manda aí, escreve do jeito que você quiser. Aqui tá todo mundo em casa. Eu sou o Alan Tressi, transportador, mentor, escritor e faço o que a maioria dos empresários faz. Se incomoda bastante, mas ultimamente estou optando por não se incomodar tanto e me divertir um pouquinho mais. Por isso que eu estou aqui gravando esses episódios de podcast e entrando no mundo digital para poder me divertir cada dia mais. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, meu amigo e transportador, um grande transportador do oeste do Paraná, Eduardo Gelleri. Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast. Aqui é um lugar onde a gente vai trocar muita ideia, muita informação. Principalmente o nosso objetivo é trazer informação para você que é empresário, que é do transporte e que queira aprender um pouquinho com a gente. Esse é o lugar para você estar com a gente. Então, Eduardo, fique à vontade, pode se apresentar. E é tua vez. Legal, Alan. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Augusto Gelleri. Sou natural de Medianeira. Moro em Cascavel já há mais de 20 anos. Vim para fazer faculdade. Estou aí até hoje. Trabalho no transporte rodoviário de cargas. Já há algum tempo, aí, desde 2008. E é isso. Vamos lá. Espero contribuir com o teu podcast. Desejo sorte, sucesso e com certeza... Se não der certo, vai ficar uma boa história para contar. Com mas certeza. Tem tudo para dar certo. Com certeza. Isso que importa, né? Exatamente. É importante a gente gerar história, gerar algum conhecimento, trazer alguma coisa para alguém, tentar ajudar as pessoas nesse sentido, né? Com certeza você é um cara que vai contribuir muito com a sua história, com o seu profissional. E, Eduardo, fala um pouquinho mais para a gente. Você... tem quantos anos? Você veio para estudar aqui, você falou, né? Uhum. Mora em Cascavel, faz muito tempo que mora em Cascavel. A sua empresa é de Cascavel, é da região. Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Eu tenho 40 anos hoje, pai do Frederico, de 5 anos, casado com a Joyce desde 2013, minha esposa. Eu me mudei, eu sou de Medianeira, natural de Medianeira, minha família toda de Medianeira, a empresa era em Medianeira. Então, em 2000 bem certinho em 2000. 2000 veio para Cascavel. 2000 mudei para Cascavel para fazer faculdade. Primeiro ano de administração com ênfase em logística da FAG. Então, quando eu cheguei na FAG era só um bloco, que as pessoas chegam lá, aquele negócio gigante. Estava construindo o segundo bloco, então faz muito tempo. Então, faz tempo já, 24 anos. Aí. Exatamente. E... tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. Estudei junto com o Zini da Pra Frente Brasil, o Júnior, meu amigo, meu compadre, também da área de transporte. E na faculdade eu trabalhava com telemetria. Então não vim do transporte, pelo contrário. Eu comecei atuando na concessionária Possole e Veco de Cascavel até hoje. Trabalhei lá de 2000 até 2004. Você trabalhava lá dentro da concessionária? Trabalhava dentro da concessionária. O que você fazia lá? Era na área de telemetria, você falou? Na verdade, na concessionária eu comecei... o meu tio é o proprietário, certo? Uhum. Então, acho que ele me deu um emprego mais na parceria, assim, junto com meu pai. Mas eu acabava fazendo de tudo. Então, desde do motoboy, malote, em banco, parte de manutenção, buscar peça que dava problema, uma junta que não deu tamanho, tinha que buscar correndo. Então, enfim... tinha muita coisa que era dinâmica que tinha que fazer, mas no geral era conferência de estoque, nota, receber. Eu saía receber eventualmente dos clientes que pagavam à vista, e na época tinha gente que pagava com dinheiro, com cheque. Vocês não lembram, mas né? As coisas mudaram, né? Puxa vida, cara. Ainda era assim. Aí em 2004, inclusive, foi o Possole que falou, olha, tem uma oportunidade de representação de uma empresa aqui no Paraná, lá de telemetria e tal. Cara, fui para a empresa, conheci, eles me abriram as portas. Trabalhei com eles de 2004 até 2007. Então, fiquei 3 anos mergulhado nesse mundo aí. Mais focado em frota leve. Utilities, tipo saneamento básico, Copel, Sanepar, para quem é do Paraná vai entender mais ou menos, né?
E Oi, claro, tinha essa galera toda. Não é porque ainda não era essas empresas, por exemplo, a Vivo não era Vivo, era, sei lá, o nome. Realmente. Tipo, não me lembro também, mas eram outras empresas, Global né? Telecom era o nome. Isso aí. Então, tentava vender para essas grandes empresas, consegui fechar com algumas, a gente conseguiu fechar com a Semat, por exemplo, Companhia Energética do Mato Grosso. Então, tive a oportunidade de conhecer o Mato Grosso inteiro, porque a gente foi instalar em todos os veículos que ficavam no Mato Grosso. Então, de dormir em usina, enfim, onde tinha luz e tinha uma casinha lá de energia, a gente tinha que ir lá instalar no veículo que ficava à disposição deles para fazer manutenção. Certo. Então, e também dos grandes transportadores na época. Eu lembro que tinha Grão Fértil aqui na saída para Toledo, do Madruga. Uhum. Tinha, até hoje, a Via Lácteos. Eram os nossos clientes, assim, sabe? Tinha certo. outras empresas grandes também, Globo Aves, a Vila Romana. Então, aí eu fiquei mais próximo do mundo do transporte, que eu sempre conheci, porque meu pai sempre trabalhou. Seu pai já era... Meu pai já tinha caminhão. Já tinha caminhão e já tinha uma transportadora consolidada. Certo. Então, já tinha ali, sei lá, devia ter uns 30 veículos. Uhum. Só que era meio de tudo. Tinha câmera fria, bitrem, carga seca, grade baixa, assim. Então, Entendi. Era misto. E você não foi trabalhar com seu pai naquela época por algum motivo? Ou assim, você não queria? Porque a relação é difícil mesmo, entendeu? Então, eu não queria muito, queria fazer o meu dinheiro. E eu ganhei dinheiro. Fui muito feliz. Ganhei, gastei bastante também, mas ganhei bastante. Então, fiz muita coisa de adolescente, trocar roda de carro, ir pra praia gastar um monte. Então, eu tive uma... Entendi. Gastei do meu dinheiro e fui muito feliz. Sim. E então, no Natal de 2007, se eu não me engano, minha mãe falou, e aí, você vai trabalhar na empresa do teu pai? Não vai? Tipo, já tá na hora, já. Você vai ficar aí... Deu uma intimada. Deu uma intimada. E aí, em 2008, fui trabalhar no transportador. Foi muito difícil, a gente teve, né, porque já passou, mas ideias muito diferentes, perfil muito diferente. Tipo, seu pai tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 70. Ele vai fazer 70. Olha, mesma idade do meu pai, cara. Você tem quase a mesma idade. Eu tenho a mesma idade que vocês e o pai tem a mesma idade do meu, cara. Então você deve ter passado pelos mesmos problemas. Provavelmente muito parecido. Então... E quando você entrou na empresa ali, tinha uma função específica? Seu pai falou, não, você vai fazer isso? Ou você chegou e falou, vou dar uma olhada aqui, vou tentar organizar esse troço aqui? Na verdade, eu também não tinha muito conhecimento de transporte, certo? Eu achava que tinha, né? Mas eu sabia como era, mas não na vida real, né? Então, a gente sabe como é por ouvir falar, por estar junto, pelo dia a dia. Mas na vida real, ir no posto, trocar carta frete, pegar cheque. Então, no começo eu fazia essa função de conseguir carga e fazer a logística, que é o que eu gosto de fazer até hoje. E eu fui muito feliz nisso. Eu lembro que a gente conseguiu colocar os caminhões para faturar, os motoristas para descansar, assim. Então, eu conseguia fazer um casamento do cara passar em casa no final de semana e tal. Everybody happy. Então, muito legal. Aí, 2008, isso. Então, imagina que a gente começou... Aí eu comecei a crescer na empresa e tal. E aí começou já a divergência de ideias, né? Não sei como a gente pode chamar isso de maneira... Eu acho que essa diferença de geração, ela é dificilmente casar, né? A gente até vê alguns que dá certo e aqueles que dá certo explodem, né? Mas a maioria das vezes, eu não sei se é natural, se dá para chamar como natural, mas é uma distância muito grande, né, entre os pensamentos, né? Um pensa mais lá na operação, talvez da forma que viu a empresa crescer e não consegue admitir que tem coisas diferentes. Sei, eu vejo muito por esse lado, né? Eu não quero investir mesmo, né? Porque, tipo, sei lá, rastreador. Não, pra que gastar com isso? Na época não tinha rastreador. Então, você tinha, por exemplo, os conhecimentos eram de máquina de escrever, sabe? Sim, eu lembro daqueles de preencher, né? CTRC era de preencher. Isso até 2011, então ficou bastante tempo. Então... foi difícil, porque tipo, ele falou, não, mas isso aqui eu já faço assim, isso aqui eu já faço assado, pneu já usa assim, então tudo era muito difícil. Eu tinha um conhecimento grande de manutenção, mas chegou num ponto, ali em 2010 mais ou menos, que eu falei, olha, então eu queria abrir filial em São Paulo, atender São Paulo, quando eu falo São Paulo interior, né? E daí ele falou, não, você tá louco, você não vai abrir filial em São Paulo, imagina o trabalho que dá, não, tipo,
tudo era difícil, entendeu? Sim. Tudo ele não queria, porque ia dar trabalho. Pra ele já tava ótimo, já tava ali bom do jeito que e tá. pronto, né? Então eu falei, beleza, então se tu não vai, eu vou. Então abri minha própria empresa. O nome era Gallery, eu e minha irmã. Chamei ela pra sócio, porque na época só podia ter empresa com sócio, empresa limitada, não era igual hoje, que tu faz empresa individual. Então, abri a empresa junto com ela. Cara, a gente começou a trabalhar, ganhar dinheiro e foi bem, assim. Aí passamos por uma crise aí por 2013. E essa crise eu acho que fez meu pai abrir um pouco a cabeça. Eu também, de falar, porque a gente tava quase concorrendo já daí, entendeu? Entendi. Você, nessa época que você abriu a empresa, você meio que deixou o seu pai lá com a empresa dele e abriu a sua paralela, assim, ou você ainda foi ajudando ele, dando essa... Fui ajudando. Eu fui ajudando porque eu já tinha assumido a responsabilidade, sei lá, de pegar carga pros bitrens, que tinham poucos, tinham, sei lá, 4, 5 bitrens. Então eu já estava ali em contato. O Diego da Rodovico era quem a gente transportava muito como terceiro. A Agotran. Então são as empresas ali de Cascavel. Eu já tinha um conhecimento, já sabia quem eram as pessoas. Então eu meio que fui tocando o negócio para apoiar ele. Mas focando na minha empresa para minha empresa crescer. E a minha empresa cresceu bastante. Assim, sabe? Aí lá por 2014 a gente começou a... Depois dessa crise aí, 2013, 2014, a gente começou a negociar para apaziguar os ânimos. Então, daí, tipo, negociamos e tal, ó, você cede aqui, eu cedo aqui, você deixa eu virar sócio, porque tudo ele falava assim, não, mas quem manda sou eu. Chegava num ponto... Isso aí é o problema sério, né? Chegava num ponto... Esse é um problema sério, porque aí... Não manda razão, a diferença entre o sócio e o filho, ela não existe, né? Ele começa assim, não, aqui eu sou o pai e pronto. Né? Mais ou menos isso que aconteceu pelo menos comigo. Eu imagino que deve ter, né? Então, se eu sou o pai, é eu que mando, certo? Não importa se você é sócio, se você tá indo bem, se não tá indo bem. E aí é que a gente acaba não entendendo, né? Poxa, mas será que ele não consegue perceber que as coisas estão funcionando, né? E eu não sei, eu percebi muito isso, pelo menos. No meu caso foi... Tipo, chegava um ponto que a gente, cara, discutia de erguer a voz, assim... de quase partir para ignorância, assim, sabe? Então foi bem conflituoso. Sim. Aí nós ficamos 2015 inteiro negociando. E fechamos o acordo ali para 2016 ficar uma empresa só. Fazer uma fusão? Fizeram uma fusão? A gente fez uma fusão. Entendi. Daí ficou o CNPJ da Gallery Transportes, que era empresa maior, mais antiga, tudo que era empresa dele. Entrei como sócio, estou até hoje com o mesmo percentual, do mesmo jeito. Fiz a empresa crescer bastante, então foi muito produtivo, porque tirou toda essa parte de conflito, sabe? Aí eu lembro que em 2018, 2019, mais ou menos, tipo, ele já falou, tá, então faz aí do teu jeito, tipo, só saiu um pouco do... meio que só me comunica o que você vai fazer. E eu faço questão de trimestralmente, a gente fazer os fechamentos, chamo ele, tá aqui o fechamento, esse assado, o plano é esse, você tá sempre de acordo, então às vezes ele fala, não, nem precisa nem reunião, não, você precisa, você tem que vir, tem que fazer uma reunião de sócio, existe, tá na junta comercial lá, tem que fazer. Sim. Então, trato isso com muita seriedade, porque é o correto, né? Sim. E isso me trouxe muita... Cara, aprender sobre compliance, empresa, porque para fazer a apreensão tem que ter o fechamento certinho, DRE, contábil, tem que bater, o estoque tem que bater, os números tem que estar de fato reais, sim, assim. Então assim, parou aquele negócio de não faz lá faturamento por fora, esse tipo de coisa não existe. Então, desde 2016 a gente deixou tudo muito claro, muito, muito justo, muito correto. E, cara, dali pra frente tudo foi dando certo. Que legal, cara, que legal. É uma maneira bem resumida, mas... Sim, enfim, sim, né? Pra chegar até... eu imagino. E você acha que aí foi uma virada de chave do... Não sei se do seu pai ou de você... Sua também, lógico, porque tem que ter uma convergência para o mesmo ponto, né? Mas se não fosse isso, provavelmente você acha que estaria como hoje, se não fosse essa situação? Você acha que estaria bem? Acha que não? Estaria do mesmo jeito? O que você imagina? Difícil saber, cara. Nunca tinha pensado nisso. É uma pergunta que eu demoraria um pouco mais para responder. Entendi. Talvez eu não estaria trabalhando com transporte. Eu acho que eu estaria no segmento de serviço mesmo, sabe? De fato, mas teria saído do negócio. Teria saído do negócio, talvez... Cara, empresa de serviço tem um monte, né? Então, sim. Talvez alguma coisa... Como que tem hoje aí de
cartão de frota, software de gerenciamento de frota, gerenciamento de dados, né, telemetria. É o que eu gosto muito de fazer, então... Entendi. Hoje tu me perguntar assim, você gosta mais de comprar um caminhão ou um servidor? Cara, com certeza um servidor de 30 mil me alegra mais comprar um caminhão de 1 milhão. Entendi. É o teu chão, assim, essa parte de tecnologia é o que você gosta. É o que eu gosto. Que legal, cara. Que legal. E hoje vocês estão com quantos caminhões, Eduardo? Tem um pouco mais de 300. Pouco mais de 300 veículos na frota. É. Então, isso você pode dizer que essa mudança que houve durante esse percurso está te levando para um crescimento que com certeza também vai continuar crescendo e tem muito chão pela frente? Acredito que sim. Eu tive a oportunidade de sociedade de outras empresas, esse tipo de coisa, isso vai aparecendo, né? Sim. Devido ao foco no negócio, falei que não, tipo, até oportunidade em acelerador de startup, tu já conhece, cara, tu não vai entrar com nada, tipo, só se tu achar que é bom, você coloca o dinheiro ali, mas se não quiser colocar, só tá junto com o conselho e tal. Eu falei, cara, não tem esse tempo. Entendi. Então eu tô focando muito em família, deixar a empresa corretinha. Quando eu falo correta, assim, ó, é em todos os sentidos, porque às vezes tem uma empresa que fatura, tem lucro, mas ela não tá bem ajustada ou afinadinha para... Mas a parte de gestão, você acha que a gestão tem o maior peso? Acho que a gestão tem o maior peso. Hoje a gente tem uma operação boa, poderia ser melhor, mas uma gestão impecável. Entendeu? Então a gente tem suas dificuldades, a gente às vezes aponta o dedo e fala, meu Deus, tem que bater com orçamento, esse lançamento aqui. Mas aí quando eu vejo o mundo lá fora, é isso que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, cara, é muito desorganizado. Sim, tipo, é um caos, no geral, assim. é uma bagunça, cara. E daí, sei lá, em 2018, a gente estava organizando as coisas que os caras estão organizando agora. Separar a nota de mão de obra de acessório e mão de obra de peça. Cara, a gente faz isso faz 3 anos, 4 anos já, entendeu? Então, assim, hoje tu me falar qual é o teu custo por quilômetro, por placa, por ano, por marca. A gente tem um clique. Então, me assusta ver os caras que não têm, entendeu? E são grandes. E às vezes tu fala o cara dele fala, mas os caras lançam a nota errada. Cara, mas eu também lançava a nota errada. A gente também tinha essa dificuldade. Arrumar, né? Você tá lançando errado, tem que arrumar, né? Exato, assim, pô, o cara lança a nota errada faz quanto tempo? Então, em 2018 a gente falou, se lançar a nota errada vai refazer tudo, até lançar certo. Cara, acabou. Exato. A gente teve tanto problema contábil que a gente internalizou a contabilidade. Me custando mais caro, mas trazendo resultado. Então, tudo que a gente faz é pensando no resultado. E às vezes o resultado ele não é só financeiro, né? Também é resultado em dados, agilidade, velocidade. E aí, até quando você tem esses números que você pode confiar neles, né? E de forma bem organizada, é muito mais fácil você tomar uma decisão, né? Você fazer uma conta daqui a pouco, cara, vale a pena colocar mais caminhões nesse segmento, fazer mais isso aqui está dando mais resultado. Eu acho que, pelo menos é o que eu vejo, e hoje a gente também tem uma gestão muito redonda dos processos dentro da minha empresa, né? E aí isso me dá base para falar assim, poxa, se eu fizer isso aqui, vai ser bom, eu sei quanto que vai dar, ou se daqui a pouco isso aqui não vale a pena. Quando a gente consegue confiar no número, é outra coisa, outra pegada, né? Eu acho que isso aí é o que traz a vida para a empresa e traz muita solidez no crescimento. Porque, igual você falou, né? Tem algumas empresas por aí que é gigante, é totalmente alavancada, né? Em cima de crédito, enfim, e aí você vai ver, cara, é uma zona o negócio. Mais cedo, mais tarde também quebra, enfim, mas... Eu acho que no segmento de transporte, se for falar nos últimos 10 anos, a gente transportador quebrou e tal, é muito. É muita, né? É muito. Porque realmente é um segmento de capital intensivo, você tem que toda hora comprar, colocar dinheiro, colocar caminhão, colocar dinheiro, carreta. Ou, por mais que você seja agenciamento, você tem que botar dinheiro na frente toda vez. Aí tem que ter um giro ferrenho, né? Você praticamente é um banco ali, né? Sim. E, cara, a gente falou agora de gestão, né? Gestão como um peso, né? Que seria um dos fatores que mais precisam ser bem feitos dentro de uma empresa. Tem alguma coisa que você atribui fora a gestão que teria que ter, que você fala assim, primeira coisa que eu foco é gestão. Segunda coisa seria o quê? Segurança. Eu era contra. Eu mudei meu pensamento. Segurança. Às vezes você faz menos com
com mais paz e tranquilidade. Você consegue dormir à noite, teu motorista dorme à noite, todo mundo fica tranquilo, você não tem acidente. O tal do acidente é complicado, né, cara? Ele gera passivo que demora muito tempo para você perceber. Ou mesmo, quando eu falo passivo é geral, passivo trabalhista, passivo tributário, qualquer passivo me incomoda muito. Então, meu objetivo praticamente é ter segurança. Quando eu falo segurança, é não só no caminhão dirigindo, mas também na operação, no EFD, no SPED, sendo lançado correto, sabe? O E-Social certinho, com toda a informação que tem que ser. Então, isso me incomoda e eu gosto de ver que está tudo funcionando redondo. Gosto de estar seguro. É uma coisa que você elenca como uma das principais assim, dentro de uma empresa. Exato. Porque a segurança, quando está na operação, cara, custa um acidente ou é muito caro. Tipo, bater um caminhão de 1 milhão, você vai gastar 200 mil para arrumar. Se for um acidente leve. Aí você tem mais o terceiro, mais a incomodação, o estresse, o dano à marca, esse tipo de coisa que prejudica muito, a gente fica muito em cima disso. O segundo passo é ter segurança no cara que você está transportando, que o teu motorista não está levando droga no caminhão, nós estamos numa região de fronteira. É um risco grande, né? É um risco grande porque depois é o teu caminhão que sai lá na polícia, na manchete do Fantástico. É o teu nome que está lá Exatamente. Então a segurança ela vai tendo níveis, né? Sim. Até chegar na patrimonial, que é o cara olhando o portão ali da empresa. Então a gente está fazendo essa escadinha aí de segurança. Isso ingessa um pouco a empresa, ingessa um pouco a operação. Mas quando você vai crescendo, você vai aumentando o faturamento, você vai reduzindo o lucro automaticamente, você vai colocando mais gente. Então é tipo um navio, assim. Você tinha um barquinho que era muito ágil, muito rápido. Ele vai crescendo, você vai ficando lento, mas você tipo vira para uma direção, ele vai para aquela direção. Entendeu? Então ele chega, ele entrega resultado, né? Legal. Cara, e o que você poderia falar, você com toda a experiência que você tem e com um monte de gente que você já deve ter se relacionado, para esses que estão começando, por exemplo, cara que hoje está com 3, 4 caminhões, como você teve lá atrás, seu início, né? Quando você estava com a sua empresa que você tinha recém-aberto. O que você fala para esse cara hoje? Você identifica ele como um cara corajoso? E se você puder falar alguma coisa assim que motive esse cara ou não? Fala a letra mesmo, né? Eu vou mandar real. Manda a letra pro cara, vamos ver o que é isso. Existe um ponto sem volta. O que é um ponto sem volta? A partir de, sei lá, depende da cidade, do tamanho, do segmento do cara. Mas imagine que pode ser 12, pode ser 20, pode ser 50. Você chega num ponto sem volta. Uma transportadora, quando ela vale muito, tipo, ela passou, sei lá, de 500 milhões de valuation, ela tá num ponto sem volta. Mas a JSL não vai comprar uma transportadora de meio bi. É muita grana. Então o cara tem que seguir crescendo para não morrer. Tem que seguir na linha. Todo negócio ou cresce ou morre. Ponto. É uma questão de tempo. Ele não fica estável. O mundo não é estável. Eu sempre falo isso. Ou vai para frente ou vai para trás, né? Não tem estabilidade na natureza, né? Não tem peixe velho em rio. Não. Então, assim, se o cara tem 2 ou 3 caminhões, na minha opinião, e eu quero que não levem isso nunca pro lado pessoal, cara, tá num momento ótimo para falar muito obrigado pros motoristas, parar e vender. Sair fora do negócio. Porque com um capital de 2 ou 3 caminhões, você tem uma loja na cidade que custa o capital menor que de um caminhão, eventualmente, ou que seja de um caminhão, e você tem mais lucro do que um caminhão, sem dúvida menos nenhuma. Passivo, enfim. Zero passivo, zero risco. A chance de teu caminhão tombar é muito maior do que alguém ir lá abrir tua loja, roubar alguma coisa. E mesmo que roube, sei lá, o prejuízo é diferente, né? O prejuízo é diferente, exatamente. Você não vai matar uma família, você não vai, né? Sim. Então, o que eu ia falar é, com a insegurança jurídica que nós temos, com agora a mudança de tributação que vai sair para o IVA, para o IBS, cara, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse num ponto de volta, com certeza eu voltava. Sairia, né? Sairia. Agora, pro cara que tem lá 12, 13, 15 caminhões, já não tem mais ponto de volta. Porque se você parar, mandar embora todos os motoristas, você vai ter esse passivo. Parar e vender o caminhão você não consegue, porque você tá com, sei lá, de 10, você vai ter 5, 6 financiados, no mínimo, né? E tal. Você vai ter uma dívida, você vai ter uma empresa corrente. Então, para esse cara, ó, muita resiliência. Contrate um bom advogado. Quando eu falo advogado, é no sentido de consultor, não de ter um bom advogado para
para cagada que vai acontecer. É para não deixar acontecer. Para não cagada, deixar né? acontecer, para fazer bons contratos, contrato de trabalho bem feito, contrato de, sei lá, terceirização, do que o cara fizer bem feitinho. Compra de veículo, cara, não se emociona. O que eu vejo de empresa entrando em RJ porque o cara se emociona. Cara, eu falei isso hoje num story que eu fiz lá da marca. Eu vi, inclusive, você era um Volks, né? Era você um falou, Volks, melhor veículo aqui de... Eu concordo contigo plenamente. Cara, eu paguei 300 mil naquele cavalo lá, em 2020, eu acho que ele é. Cara... Zero manutenção, bom de média. Tá andando, tá fazendo média, tá na operação e tá faturando o que o Scania... Você falou até que viu lá o Scania. O Scania, na verdade, foi uma situação de oportunidade também e de teste, né? A gente acabou colocando algumas marcas para entender como que elas se comportar. Mas hoje o resultado obtido é esses Volks. Eu tenho uma meia dúzia de Volks cavalinho daquele ali. É o que dá mais resultado hoje. Pelo que eu paguei nesses caminhões, é eles que geram o caixa ali no final das contas, entendeu? Então é isso que você falou. Daqui a pouco o cara tá com 3 caminhões lá e vai lá e financia um caminhão de R$1 milhão. Se emociona. Ah, não, porque eu vou comprar meu caminhão novo e vai ser o Scania. Hoje eu acho que o Scania é o mais caro. Volvo, não sei se é o mais caro. Também não sei dizer. Tá pau a pau ali. Mas é assim, vai lá e vou fazer isso e pronto, acabou. Poxa, cara, eu já tô vendo, não sei se você também provavelmente deve estar vendo, vários aí financiamentos que o cara tá entregando o veículo para alguém assumir porque não tá aguentando mais pagar, né? Então, isso a gente que está aí há mais tempo, a gente já viu no passado, né? Eu acho que até lá em 2013 teve muito, mas todo ano acontece. Tem um e outro aí já enforcado que não conseguiu pagar a parcela e aí a emoção foi pro quiabo, né? Então, concordo plenamente com você quando você fala isso, cara. E tempos difíceis virão, né? Com certeza, com essa questão da tributação, né? Essa mudança aí na reforma tributária, essa mudança na lei do motorista, nessa ADI que saiu recentemente, aí tirando algumas coisas que a gente conseguia ajustar, como hora de espera, enfim, né? Com certeza são situações que vão dificultar um pouco a nossa vida como transportador, né? E aí vai cada vez mais dificultar para esse cara que, como você falou, que é o cara que não é organizado, que está levando no peito e que não tem um advogado como assessor, né? Daqui a pouco as coisas começam a aparecer e aí não tem mais quem salva, né? Eu acredito que esse ponto de virada começou de novo. Cara, o mercado é cíclico e toda a vida vai ter alto e baixo. Ponto. É assim que funciona e não vai ser diferente. E nós começamos a ver agora esse dólar estourando. O cenário interno é um caos, o governo gastando um monte e tal. O cenário externo, pela primeira vez, não pela primeira vez, mas agora recentemente não tá bom. Hoje derreteu, bolsa, hoje foi especial. Depois da pandemia, hoje foi o dia mais especial, né? Hoje foi um dia bom para os Nasdaq, acho que é os 6%, uma coisa absurda. E, cara, se você pegar um caminhão, sei lá, igual você estava comentando lá, um Scania, um Volvo, um DAF, o caminhão que for, pelo menos 30% dele é dolarizado, sem dúvida. Sim. Entendeu? Tem que ser 60%, sei lá, 50% nacionalizado para ter BNDES e tal. Sim. Então os caras atingiam o mínimo ali. De fato, entendeu? Porque a indústria automotiva em si ela é internacional. Então o Brasil nada mais é do que, cara, parte eletrônica vem tudo de fora, né? Que é a parte cara. Exato. Então tem essa parte dolarizada vai subir e a taxa de juro, olhando na curva que estava descendo, já não está mais, agora a tendência é subir. Sim. Se acontecer qualquer coisa dessas de conflito global, é um cenário externo, tá um caos. Olhando para isso, você tem um fator para dizer, pô, não vai dar certo. Tipo, não vai dar certo o meu investimento, não vai dar. Então, o cara que é transportador e sabe que é economia cíclica, sabe que ele pode comprar um caminhão e pode ficar com o motorista parado ou pode não ter o serviço, ele vai dar conta. O cara que tem, sei lá, 10, 12 caminhões, ficar com 3 caminhões parados, esse cara tá muito pior do que nós com 350 ficar com 30 parado. Tá ferrado. Esse porque, realmente tá complicado para ele. É nesse sentido que eu tô querendo dizer, porque às vezes o cara vai depender do frete terceiro, que o frete não está bom pelo cenário externo, porque o dólar enfim. O produto não está vendendo. Então o cara tem um soja lá R$100
Aí o frete representa 5%, mas antigamente era 200, que representava 3%, era R$6, nesse sentido, né? Então o frete está caro para quem paga e está muito barato para quem recebe. Então a gente está num ponto de inflexão que o frete está muito baixo em relação ao valor do caminhão, em relação a toda essa despesa de juro, custo de motorista. Lá, vamos falar do básico, é parcela. O pessoal olha, né? Parcela, né? Uma parcela hoje é 30 conto. Tá muito fora, né, da curva. Tá lá... Então, assim, você tem que faturar no mínimo 100 mil. Sim. Tipo, parcela não pode representar mais do que tem, mas nunca. Com juro tudo. E não é realidade, entendeu? Então o cara tem caminhão faturando 60, 65 mil, é a nossa realidade. Tem muito caminhão faturando 50, 60 mil. Muito. Com parcela de 20, 30. Então se a gente não tivesse uma grande quantidade de veículo quitado, cara, não dava conta. Sim. Entendeu? Então esse lastro é importante. O cara que está muito alavancado não consegue ter esse lastro. Porque ele se endivida, o juro da dívida está caro. Se ele tiver que refazer a dívida, ele está ferrado, porque às vezes ele tem dívida lá de 2020, 2019 com taxa de menos de 1%. Hoje ele vai pegar, sei lá, 1,5%. Então, é um cenário muito complexo. Quem já está acostumado, vai embora. Quem já passou por isso lá, 2008, 2013, pós-Dilma ali, 2016, 2017, 2018, deu uma chacoalhada ali também. Então, greve dos caminhoneiros 2018 também foi difícil, ficamos com um monte de caminhão parado. Enfim, são os cenários macro que preocupam, que obviamente depois da tempestade vem o calmaria, mas eu acho que nós estamos iniciando a tempestade agora, e essa é a minha percepção como quem já viveu isso. Esse é o termômetro. Eu também sinto um pouco disso, assim, cara. Tenho visto algumas coisas que me trazem para esse cenário aí. O preço de caminhão vai subir. Porque o dólar disparando. E a gente já está falando de caminhão um preço absurdo, né? Exato. Hoje, né? E a tendência é que suba, né? E a galera tá achando que vai reduzir. Cara, não vai reduzir. Não tem como. Não tem margem para reduzir. Exatamente. Diferente da montadora de automóvel que reduziu, ela foi reduzida por quê? Por causa que veio player externo, cara. GWM, BYD. A concorrência está aumentando. Exato. Você não tem esse cenário no transporte pesado. O contrário. É 4 marcas, os caras estabilizam o preço e assim, a briga é 2, 3 ali. Sim. Né? Não tem, é uma briga muito pequena. Sim. Tá, e voltando um pouquinho aqui, falar um pouquinho da tua vida lá como empresário. Teve algum momento na sua vida, ou tem ainda, que você tenha olhado para alguém como um mentor, falado assim, cara, esse cara ou essa empresa, e aí, claro, o dono tem muito a ver com, né? Se olhar para uma empresa, você automaticamente, na maioria das vezes, tem o dono por trás, né? Mas tem alguém que você fala assim, cara, esse foi o cara que muitas vezes me inspirou no transporte. Tem alguém? Ou você chegou a contratar mentoria em algum período aí desse crescimento teu? Ou não? A gente contratou consultoria, que foi para fazer planejamento estratégico, né? Para nos apoiar nessas decisões. Mas mentor não. Inclusive, sinto falta, cara. Eu acho que seria interessante. Chega num ponto que é mais fácil quando tem alguém que já passou pelo negócio. E é a minha percepção. Se eu tivesse feito isso no passado, talvez não teria dado tanto murro em ponta de faca, assim que se fala. Né? Então, eu acho que passamos por algumas dificuldades por teimosia do meu pai, por teimosia minha. Hoje aprendi, tranquilamente. Acho que sobrevivi ao caos, e isso foi bom, porque tu cria uma casca grossa aí. Sim. Mas não teve, cara. Não teve e é frustrante não ter. Eu acho que o trabalho você sente falta? Sinto falta. O trabalho que você está fazendo eu acho que é genial. Sim. Tem muito espaço no transporte. Precisa muito. Tem muita gente que fala, não, isso aqui é fácil e tal. Cara, não é fácil. Não é fácil fazer o que você está fazendo, e não é fácil gerir um negócio tão dinâmico. Não sei como é as tuas operações, mas a nossa lá tem muito veículo que roda em 2 turnos, 3 turnos. Sim, trabalha a sábado, nossa domingo, também. são outros motoristas. Cara, isso é tudo muito complexo, né? É muito complexo. Eu sempre falo muito o seguinte, o empresário, principalmente o transportador, né? Mas eu acho que até num geral, assim, ele é muito solitário, né? Ele é muito solitário no sentido de, cara, tô vendo um caminho aqui, mas eu não tenho certeza se é esse caminho, igual você falou, né? Tem certeza se essa é a boa escolha, se essa é uma boa opção. E às vezes até a gente buscando no nosso meio,
Você não vê, cara. Você não vê um cara que tá ali para falar, cara, tô aqui, se precisar, vamos sentar junto e vamos entender isso aí. Vamos ver para onde que a gente pode, os riscos que a gente tem para correr, né? E falando com outros também, com outros transportadores já, e até numa mentoria que eu já tô fazendo, a gente vê muito esse cenário. Falta pessoas que tenham uma bagagem, óbvio, né? Mas que também estejam dispostas a fazer isso, né? E isso eu acho que é uma das coisas que me motiva, inclusive, né? Por isso que a gente está fazendo isso aqui. E muitas vezes eu já falei, eu estou aprendendo, eu estou começando, mas é uma das coisas que me motiva, está dentro do meu propósito, que é inspirar as pessoas, que é transformar as pessoas que estão à minha volta e, principalmente, cara, tornar as pessoas felizes, fazer com que as pessoas entendam que a vida é passageira, que nós estamos aqui num ciclo e daqui a pouco acabou. A gente nunca sabe quando é o fim, né? E esse é o grande encanto da vida. Já que a gente não sabe quando que vai acabar, vamos viver da melhor forma possível, né? Isso é muito mais complexo, né? Mas é nesse caminho que a gente segue. E uma outra pergunta, cara, como que é a sua rotina hoje? Me resume, assim, a sua rotina, porra, mais 300 caminhões. Deve ter uma equipe administrativa gigante. Tem que lidar com a família. Tua irmã é tua sócia lá também ainda. Sim. Tua irmã é tua sócia. Minha irmã, meu pai. Seu pai, enfim, né? Tem que lidar com a família. Tem toda a galera do administrativo. Tem toda a galera da operação, enfim. Como é que é a tua rotina? Explica aí pra nós. Vamos lá. Eu consegui agora fazer aquilo que foi muito difícil. Parece simples, porque a frase é muito curta, mas assim, que as pessoas falam que você tem que ficar 80% no planejamento e 20% na execução. Então hoje a gente conseguiu fazer essa virada. Então, de fato, eu trabalho no planejamento. Trabalho no planejamento olhando para... Vamos colocar aqui daqui 1 ou 2 anos. Então, se der errado agora, é porque estão executando errado. Certo. Mas o que foi combinado era para dar certo. Você está me entendendo? Por exemplo, assim, eu respondo pela Gallery de 2028, 2029. Então, assim, o que eu quero estar fazendo em 2028? Eu quero estar trabalhando com armazenagem. O que eu quero estar fazendo em 2030? Eu quero estar com armazenagem em Ponta Grossa, atendendo 2, 3 clientes específicos. Então, assim, lá em 2032, quero estar batendo o martelinho lá na B3 do IPO. Então, assim, é aí que eu preciso, é isso que eu preciso entregar. E às vezes a galera não entende, entendeu? O gestor ali do dia a dia, né? Porque você está na empresa, você está com um analista, com assistente, com o coordenador, né? Do mesmo jeito está com um diretor, a diretora de RH, que é a Tati. Então, os diretores entenderam muito já. Só que a gente tem que botar muito a mão na massa. Sim. Entendeu? Então, esses 20%, eles às vezes aumentam um pouco, mas eles entenderam o propósito, entenderam onde é que a gente tem que chegar. E a galera, às vezes, não consegue executar pela falta de visão que, no resumo, gera um estresse gigante, uma nota... Fala isso que você tem posto de combustível. Uma nota de um posto que veio com o KM errado. Cara, quando você olha... Eles levam 15 minutos numa discussão porque o API não puxou o KM, porque o cara lá do posto... Eles ficam relatando o problema então, assim, e cara, cadê a solução? Qual é o tamanho desse problema? A energia gasta para resolver esse problema é gigantesca. Tipo, às vezes envolve, sei lá, coordenador da contabilidade falando com o cara do diesel, um estresse assim que você fala, meu... Pra operação isso não é nada, cara. Um KM que saiu errado. Segue o baile, entendeu? Tipo, porque naquele KM que ficou errado, o próximo vai dar certo, então na média vai bater. Exato. Entendeu? Então, o que falta pra galera, talvez, é olhar um pouco mais pra frente e entender que, assim, ó, a empresa precisa de faturamento, a segurança precisa dar segurança pra operação, o coordenador tem que fazer com que a equipe entregue o resultado, e é isso, cara. E o que acontece é que eu vejo lá o coordenador apagando incêndio porque a equipe não fez o fechamento da folha, deixou para a última hora e ele está lá na sexta-feira, tipo agora que era fechamento, por exemplo, na sexta até 9 da noite. Cara, tinha que pegar a equipe lá, puxar a orelha de um por um e falar, meu, na próxima vez um vai rodar, porque tem que fazer. E você tem feito isso ou não? Não, porque eu só vejo, eu falo, chamo o coordenador e falo, por isso que eu estou no planejamento. Entendi. Hoje eu tive a oportunidade de chamar a Ana do DP e falar, Ana...
pô, você que ficou fazendo, cara. Ela falou, mas Sim. o que eu ia fazer? Eu falei, vou falar que a próxima vez eu vou mandar alguém embora se tu tiver que fazer. Aham. Eu vou fazer isso. Daí ela foi embora, assim. Ela até foi embora mais cedo, porque, óbvio, ela ficou trabalhando até tarde. Aham. Hoje é dia 5, então tem que estar tudo fechado. Ontem, sei lá, hoje já tá tudo fechado, que hoje é segunda, né? É. Então ela deixou tudo certinho no sábado para hoje financeiro já iniciar os pagamentos para amanhã, né? Já era todo, sei lá como é que chama isso aí. No final das contas é isso. E assim, as pessoas têm que entregar o resultado. E a pessoa, às vezes, ela tem... Não é preguiça, mas ela acha que o trabalho dela não é importante. Então ela fica se agarrando a picuinha. Cara, o trabalho dela é importante para o quê? Para o faturamento da empresa, para o negócio lá na frente. Sim. Então se ela começar a enxergar o negócio como um todo, ela vai parar de olhar para aquele pequeno problema e ficar fazendo da vida dos outros um inferno. Porque não Entendi. precisa disso. Sim. E é esse meu trabalho lá, de explicar para as pessoas, cara, olha para o nosso objetivo lá na frente. Se errou aqui, segue, cara. Não vai fazer tanta diferença. Como tem problema que as pessoas, às vezes, tipo, sei lá, comprar errado, alguma coisa assim, que me incomoda muito mais. Pô, eu comprei essas carretas aqui, que são desse jeito, que é para esse tipo de veículo, para essa operação, e a operação não virou, tipo, sabe, não entregou, não roda. Ou a gente trabalhava com um segmento automotivo com carretas igual as suas, de 2 eixos. Aham. Cara, chegou ali em 2020 o negócio, eu tinha 3 carretas, sei lá, ficou uma rodando. O ano inteiro. Mudou o negócio e Mudou baixou. o negócio, baixou o volume, tipo, o cenário mudou, né? Uhum. E não teve o que fazer. Sim. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. Sim. Essa é a Sim. função do empresário, entendeu? Sim. A função do empresário agora é dizer, é o momento certo para compra ou não. Então, talvez o momento certo é agora. Quando eu falo agora, é tipo essa semana. Por quê? Porque vai aumentar por causa do dólar. O dólar disparou agora. Sim, então, até a sim. indústria reajustar. Tem um delay aí, e aí Tem um a delay. gente tem que estar atento a isso, né? Taxa de juros subindo. Sim. Então, sim, talvez é o momento certo de comprar. Como? Pode ser que não. Então, Sim. depende do negócio, do segmento e Sim, se tá sim, entregando ou não. Então, Mas aí essa rotina, cara, assim, ó, o que eu quero que você me explica? Essa tua rotina, ela... Eu entendo que você já está, claro, com volume, com uma coisa bem organizada, com os teus gestores, com os teus diretores ali. Você conseguiu delegar muita coisa, conseguiu ficar, não, talvez não esse 80-20, como você falou, mas uns 70-30 aí na parte estratégica, que é o ideal, né, para quem está comandando uma empresa. Mas como que ela é, assim, no seu sentimento? Você está chegando hoje na empresa da forma que você gostaria? Você está saindo da forma que você gostaria? Ou está sendo pesado para você? Está sendo... continua, às vezes, assim, você fala, cara, o que eu estou fazendo de errado? Toda hora é problema, cara, sabe? Sim. Me fala um pouquinho, assim, como que é a tua rotina? Cara, eu vou falar para você que em 2013, 2014... a gente mudou para sede nova agora, então era outro lugar. Tem um pátio novo lá, grande, bonito. Então agora tá legal, tá muito bom, porque tá tudo... Sabe um recomeço? Então é um recomeço, um negócio diferente. Mas eu lembro de chegar na frente da empresa, cara, respirar fundo e dar a volta na quadra, assim, ó. Porque eu não queria entrar, E sabe? fala, cara, E eu tinha que eu não vou trabalhar. tinha que resolver os problemas e não tinha o que fazer. Tipo, era caminhão tombado, era motorista pedindo a conta, era o caos. E hoje é o contrário, entendeu? Hoje eu acho que gostaria de estar mais perto da operação. Aí às vezes eu me pego indo lá na operação, dando, né, uma puxão de orelha nos caras, daí eu saio e falo, cara, não precisava ter feito isso. Não é eu que tenho que estar ali. Exato. Só que eu gosto, eu não gosto, cara, do caminhão, da manutenção em si. Eu gosto do serviço, do tipo encaixar essa carga com esse veículo nesse horário que dá tudo certinho, sabe? A logística de fato. Fazer aquela logística ficar redonda, né? Fazer aquele negócio. Perfeita. Eu também gosto muito disso. Mas pode continuar aí, daí. Aí imagina que, tipo, eu tenho um filho pequeno que acorda cedo, tem criança que acorda tarde, criança que acorda cedo. Sim. Meu filho, cara, 6h30, 7 horas, quando é tarde, Já 7h10. tá gritando e Não, ele já acorda e acorda no 12, né? Sim. E é muito divertido. Então, às vezes eu até tô pronto pra sair, tipo, sei lá, já tomei banho, tô pronto 7h30, e daí ele não acordou, eu fico esperando, né, cara? Falar, vou acordar, dá um abraço dele. Tem que esperar, né? Então, às vezes eu acabo me atrasando um pouco por causa disso. Aham. É uma rotina que eu gosto, cara. Quando vê, já cresceu,
Sim, né? sim. Então, daí já não quer me dar abraço, né? Não quer Aí virou essa fase e complicou, né? Então, essa mudança. Então, estou aproveitando. O fato de ter filho pequeno me alegra muito. E, cara, minha rotina é bem tranquila, de verdade. Eu tento não fazer muita coisa. Eu me preocupo mais com os bids e contratos. Olhando para o cliente e tal. Na verdade, isso falta um pouco na empresa. Falta um comercial. O Rodrigo é um cara comercial muito bom, então o Rodrigo faz junto comigo. A parte dele ele faz muito bem feita. A minha parte é que eu faço mal feito, porque eu não tenho esse bom relacionamento com o cliente e tal. Sou muito técnico, talvez, sabe? Sim. Daí acaba deixando uma parte comercial. Você sabe que vai ter que pedir R$10 a tarifa e o cara vai vir com 5 e daí você já perde a paciência. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. É isso aí. Mas eu tenho muito disso comigo também. Tipo, cara, assim, cara, o que é justo é justo, né? O cara sabe que 5 não vai pagar nem o custo do negócio, né, cara? E o cara vem com 5. Tipo, começa uma negociação ruim, né? Uma negociação chata de fazer, né? Também tem um pouco disso, cara. E eu me incomodo mais com volume de negócio. O cara vai lá e fecha contigo. Ó, vou fechar esse lote contigo aqui, são 40 cargas para tirar por mês, então vai dar 10 por semana, tal, tudo organizadinho. Aí vira a chave, dá 3, 4 por semana. Fala, cara, cadê as cargas? Eu me programei, tipo, eu já fechei com outro cliente que já tem uma demanda para voltar. E aí o cara vai pisando na bola. O cara calculou errado. Isso acontece. Não, mas assim, acontece mais do que... Porque o cara também não sabe tão bem a demanda, entendeu? Então, às vezes, o comprador tá longe da operação. Sim. Como tem muita venda empurrada. Você pega aí... Chega na última semana do mês, aquele cliente que manda, sei lá, um monte de carga para Atacadão, para GPA... E fica lá os caminhões 3, 4 dias, porque, cara... Não tem lugar para descarregar e... Não tem lugar para descarregar, agenda... Os caras queimam a agenda, você chega, sei lá, 1 minuto atrasado, você tá ferrado. Aí já é motivo... Mas se o cara levar 3 dias para descarregar, não é problema, né? Então é esse tipo de coisa que acontece no transporte que é o que me incomoda. Mas no dia a dia, assim, ó, eu fico muito feliz em chegar na empresa e ter uma empresa organizada, cara. Porque eu já não tive. Isso te motiva para você chegar na empresa e querer entrar na empresa, como não... Para abrir o computador domingo, assim, e dar uma olhada na programação, os negócios estão funcionando. Então, assim, eu gosto muito de, tipo, abrir o computador à noite, no domingo, olhar e falar, cara, tá certinho, tal. E, assim, várias vezes eu abro e pego coisa errada, tipo, um caminhão que o CTE devia ter emitido não foi. Aí só mando um SMSzinho pro cara ali, que sempre tem alguém de plantão, né? Mando lá, tipo, logística tem alguém de plantão, tu fala, ó... Dá uma olhada em tal coisa. É verdade, essa placa aqui foi errada. O faturamento, tem que emitir um CTE. Cara, esse CTE aqui tá certo. Fala, não tinha visto, tem que fazer o complemento. Então, detalhe, sabe? Que legal. Porque eu conheço a operação, vivi a operação. Então, fui eu que fiz programação, falei com o motorista tal durante muito tempo. Muito tempo. E assim, as coisas mudaram e ficaram mais burocráticas. Sim. Tem um portal do cliente que você tem que cadastrar, tem um rastreador que você tem que espelhar. Mas no final das contas, o serviço é o mesmo. É o caminhão carregado do ponto A para o ponto B com eficiência. O produto tem que chegar com qualidade, com segurança e tal. Exatamente. É sempre a mesma... No final das contas, tipo, a gente faz o que a gente fazia em 1990. Exatamente. Só que agora é um saco. Porque agora tem rastreador, tem teclado, tem a jornada, tem não sei o quê. Tem o MDF que tem que fechar, tem o CTE, tem a nota, e daí o percentual não sei o quê, e a PGR dessa nota é diferente daquela, mas mesmo produto, mesma mercadoria... Mesma distância, um caminhão é de um jeito, outro é do outro. Esse é o caos. Burocratizou tudo e isso trouxe até custo pra gente, às vezes, na maioria das vezes, né, cara, com tecnologia e tudo mais. E a gente fala muito isso no transporte, você acredito que até deve concordar com isso, que a gente, em um grande período, passou se adaptando, se ajustando à burocracia e o frete, na verdade, ele não acompanhou, né? Então, até um dos motivos que eu acho que a gente precisa alertar esse pequeno, como você comentou antes, né? De, porra, cara, dá uma olhada se não é hora ainda de sair do negócio, né? Porque você tá entrando num meio que vai ficar cada vez mais difícil. E a gente sabe, cara, que lá atrás era um frete com um tipo de burocracia, com um caminhão que produzia muito mais facilmente, né?
Porque era só carregar aqui, descarregar ali, chegava lá para descarregar, descarregava. Hoje tem toda essa questão de ficar parado e tudo mais. E o gerenciamento do risco era outro, o valor do risco era outro. Exato. Os roubos aumentaram demais, enfim, N coisas, né? A questão da própria jornada do motorista, aí tem o risco trabalhista também. Assim, isso, se a gente for olhar um pouco para cima, começar a falar, tipo, infraestrutura, cara, a gente chora. Não, sei lá, não tem nada. Você pega, tipo, sei lá, os caminhões agora, para esse problema que teve no Rio Grande do Sul. Meu, é a mesma rodovia de 1960 com 15, 20 vezes mais caminhões. Sem contar que são caminhões maiores, mais pesados, com mais capacidade de carga. Então, a infraestrutura, se a gente começar a falar, a gente chora, cara. A infraestrutura do Brasil, infelizmente, ela... por esses motivos, piorou demais, né? Pelo fato de hoje estar cheio de veículos, N vezes mais veículos, e a estrutura é a mesma ainda que era 40, 50 anos atrás, né? Como é que tá o nosso tempo aí? Cara, vai dar 1 hora. Vai dar 1 hora já? Meu Deus. Não, mas foi bem, né? Foi bem. Foi interessante. Acho que vamos falar mais um pouquinho aqui e aí nós fechamos. Depois corta e tal, ajusta para meia hora. Sabe? Isso. Eduardo, então pode-se dizer que a tua rotina hoje ela tá muito tranquila, muito mais leve, muito mais do que era um tempo atrás, e se dá pela tua organização, óbvio, né? Pelo fato da empresa estar organizada, pelo fato de você estar com isso muito mais claro, provavelmente. Sim, mas eu espero que dure pouco. A gente já está com planos aí para desorganizar novamente. Ah, é? Crescimento e crescimento. Crescimento, exato. O crescimento, às vezes, por mais que dá muito trabalho, né? Mas ele dá uma motivada na gente, né? Sem dúvida. Essa estabilidade, assim, que você fala, cara, agora eu organizei tudo aqui. Eu sinto muito disso também. Organizei tudo, tá tudo bonitinho e tal. Até liquidei uma boa parte dos meus financiamentos e tal. Aí dá uma incomodação, assim. Parece que a gente precisa... Ah, não, cara, vamos comprar mais caminhão. Vou correr atrás de cliente e tal. E aí começa... E interessante, né? Que daí a gente fecha uma meia dúzia de cliente. Eu compro lá, sei lá, X caminhões. E aí, às vezes você fala, meu Deus, cara, eu não acredito que eu fiz isso, né, cara? Não acontece isso contigo também, cara? Cara, não. Pior que não. Tipo, eu não me emociono muito, cara. Eu sou muito tranquilo, assim, sabe? Não tenho ansiedade, assim. Talvez sou um pouco de ansiedade, né? Mas o que eu falo ali de crescimento é o seguinte, assim, ó. O crescimento, ele é bom. E ele te incomoda e te fala, pô, agora tem que resolver isso. Sabe ter aquele problema para resolver? Sim, tira da zona de conforto, né? Tira da zona de conforto. E muitas das vezes, tipo, você olha para aquele problema e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, como é que eu vou resolver esse troço aqui? Porque não teve antes, não existia esse problema antes, entendeu? Então, e agora, quando eu falo em novos problemas, é porque nós queremos, como empresa, né, como companhia, atingir outros patamares, que é, cara, crescer, sei lá, comprar uma companhia, que daí tu tem outra cultura, outro tamanho, outra região geográfica. Sim. Entendeu? Quando eu falo cultura, é cultura operacional mesmo. É diferente você trabalhar com motorista de Campo Grande, com motorista de São Paulo, com motorista de Minas. Sim. É diferente. O gerente é diferente, as pessoas são diferentes. A comida é diferente. Então, assim, é o jeito, né? O jeito da madeira. Então, é nesse sentido. Tipo, a gente está tentando, olhando possibilidades e vendo o que pode ser feito nesse sentido de crescimento inorgânico, achar alguma empresa que tenha o mesmo propósito, sabe? Tipo assim, pô, vamos crescer junto, vamos atingir esse objetivo aqui. Isso vai demorar um tempo, né? Não é uma coisa do dia para noite. Sim. Mas a gente está aberto. Claro. E é igual você falou, né? Você tá olhando lá para frente, 2028, 2030, 2032, e tá batendo o martelo lá no IPO, né? Então, quando a gente tem muito claro, muita clareza do que vai acontecer com a companhia, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Até uma das coisas, né? O nosso cérebro ele não distingue o que é imaginação do que é real. Por isso que a gente precisa sonhar com as coisas. Por isso que a gente precisa imaginar as coisas do jeito que a gente quer, porque aí a consequência é a gente fazer aquilo,
né? Inconsciente, a gente vai moldando a nossa vida e o nosso negócio para aquilo acontecer. Então, muitas vezes, muitas pessoas não entendem isso, mas é assim que funciona você ter um sonho e realizar aquele sonho. É colocar em prática, na verdade, algo que o cérebro já achou que estava real, que já tinha acontecido, né? E até uma das coisas por que eu perguntei da rotina, né? Do dia a dia, da leveza e tudo mais. Porque na maioria das vezes o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê o empresário, não importa o tamanho, né? Mas a gente vê o cara na loucura. O cara tá sempre apagando incêndio, maioria, nem todos, né? Mas a maioria, sempre apagando incêndio, problema que não acaba mais. Você entra na empresa do cara, é uma zona, aquilo lá, né? É o financeiro resolvendo o problema da operação, é aquele inferno. E aí você olha pro cara, o cara tá começando a ficar doente, cara. Né? O cara tá ficando maluco, o cara tá ficando louco. Às vezes vende a empresa nessa loucura ou acaba que quebra por não ter cuidado com a segurança, né? E aí um caminhão tomba daqui, outro dali, e aí esses passivos são gigantescos e o cara vai para um caminho que não era o desejado. E aí eu quero falar um pouquinho aqui do meu livro. Eu estou escrevendo um livro e é justamente nessa pegada. Como você, principalmente aquele que está nessa loucura de acordar cedo e ir para a empresa só para resolver problema, ou de estar estressado, estar com o saco cheio do negócio e não sabe como resolver. De trazer uma leveza para a rotina dele, colocar algumas coisas no meio, algumas metodologias no meio do seu dia, para que essa rotina se transforme em algo leve e que ele possa trazer uma felicidade para o seu dia a dia. Ser feliz em cuidar de caminhão, sabe? Ser feliz em ter uma transportadora. Ser feliz em ver um crescimento, né? Então é disso que eu falo muito no meu livro. Como que é o nome do livro? Transformando rotinas leves em alta performance. Então ele vai estar sendo lançado logo aí. A gente está no finalmente já, e a gente vai fazer um lançamento desse livro aí para poder ajudar as pessoas, para poder trazer um pouco disso, que é o que eu faço muito no meu dia a dia. Hoje eu já passei por muito período assim de loucura também, e até pelo fato de ser muito sozinho, desde um pouco diferente de você, lá no início dos meus negócios. Eu comecei mesmo comprando um caminhão, até por isso que eu até perguntei para você, assim, se você não tivesse feito essa fusão com seu pai, como que estaria, né? Porque, na verdade, foi a minha trajetória, né? Eu comprei um caminhão, eu era motorista, um pouco diferente de você também, eu era motorista, e aí comprei esse caminhão e fui crescendo, né? E como eu passei por um período bem longo de loucura, de apagar incêndio e resolver problema, eu cheguei num determinado ponto, que foi recente, inclusive, que eu tava ficando louco. Eu era esse cara que tava ficando maluco. Não queria mais nem entrar dentro da empresa. Tava com o saco arrebentando mesmo. Porra, cara, o que eu tô fazendo aqui e tudo mais. E aí eu busquei algumas coisas que me fez mudar isso. E hoje eu consigo ter a minha rotina, ter o meu dia a dia e chegar no final do dia tá bem, querer outro dia ir para voltar para a empresa e saber como que tá umas coisas, sabe? Olhar, igual você falou, tem muito disso também, de dar uma olhadinha. No domingo à noite eu também tenho um pouco dessa de pega lá mas eu vou muito ainda na agenda, né? Vou dar uma olhada na agenda aqui, como que tá a minha semana? O que eu tenho aqui de compromissos na semana e o que eu poderia ajustar na semana? Eu também faço um cheque semanal com a minha equipe estratégica lá, administrativa. A gente pega toda segunda-feira de manhã e olha o que a gente precisa organizar durante a semana e como foi o que a gente tinha planejado a semana passada. Então eu faço essa reunião mensal, que é um negócio que me ajudou muito na gestão. A entrega da auto performance está nesses detalhes, né? Exatamente. E também essa situação de trazer as pessoas mais para perto. Eu até passei por alguns momentos também que eu tinha me afastado um pouco das pessoas. Eu queria que a empresa andava, né? Assim, eu tive alguns momentos que falava, cara, a empresa precisa andar meio que sozinha, mas eu não estava deixando muito claro o que tinha que ser feito. E queria que andava, sabe? Eu queria que a empresa criasse suas pernas.
E, na verdade, não funcionava. E é óbvio que não vai funcionar. Né? É óbvio que não vai funcionar. Mas você delegava de fato para as pessoas com, tipo, chave na mão, assim? Delegava. Eu sempre fui muito desapegado com relação a isso. Agora, fazia da forma errada. Mas é por isso que deu quase certo, então. Porque os 50% que eu vejo, que é o desapegar, ou falar assim, ó, você cuida da manutenção. Cara, eu não quero saber o plano de manutenção, eu quero saber se está me entregando um indicador aqui, você tem 30 centavos para gastar, e o caminhão tem que estar disponível. Só vai ter problema. Você me traga o problema quando ele for muito grande e tu precisar compartilhar, mas senão resolva, né? Toca o barco. Exato. E eu vejo que as pessoas não conseguem. Não conseguem. Microgerenciar. Elas são muito centralizadoras. Ficam ali ainda, porra, mas como é que você pagou R$10 num parafuso, sabe? Né? Ficam indo pra picuinha. É lógico que conseguir uma pessoa de confiança, treinar ela e tal, não é do dia pra noite, né? Mas é possível, dá pra fazer. E aí o meu erro foi o seguinte, pegar a pessoa e falar, faz isso, cuida da manutenção. Tá, cuida da manutenção, mas a pessoa não entendia muito bem de manutenção. Eu não capacitei a pessoa, você entendeu? Então lá atrás eu errei nisso. E falei, cara, como é que você tá me trazendo um problema? Mas o cara não sabia resolver o problema. Você entendeu? Sim. Porque eu tava com o meu saco cheio, eu não queria saber. Mas eu também não capacitava, eu também não me aproximava nesse sentido da pessoa. E não dava um suporte emocional também. Porque às vezes a pessoa fica ali na dúvida, né? Até por relações entre a operação, a parte financeira, o administrativo, elas têm que ter uma harmonia entre esses, né, entre essa parte administrativa. E aí é que entra, eu acho que muito dono, que é aquilo que você falou que você faz lá. Você tá ali para falar assim, eu acho que, né, presta atenção nisso, naquilo, me traz isso que é importante. Então você tá arrumando as peças do tabuleiro. Não dá para ficar longe disso. Mas isso é muito mais simples, ainda mais para gente que tem conhecimento, mas não dá para deixar de fazer. O que a gente fez na empresa, que mudou muito, principalmente a área de comunicação, que é um problema grande, no geral é um problema grande para as empresas, foi o Enneagrama. Todo mundo na empresa fez. Entendeu? O cara que... Legal. Sei lá, do zelador ao diretor. Todo mundo fez. Então, assim, às vezes demorou um pouquinho, mas entregou, né? Uhum. E a gente trabalha muito a parte de capacitação. Muito. Tipo, a integração nossa é 3, 4, sei lá, dias direto, assim. Então, o cara entra, às vezes tu pega alguém que tem, sei lá, 5 anos, o cara é motorista, e ele não sabe apertar um freio corretamente. Ele não sabe o porquê. Fazer uma regulagem. Regular um freio, não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe a diferença de uma caixa automática, de uma automatizada, de uma semi-automática, de um freio motor, como funciona. Então a gente tem lá, sei lá, o Edson que tá olhando para essa parte. Cara, e ele fala, tem motorista com 10 anos de motorista, o cara viajou o Brasil inteiro. E o cara vai lá bater na porta e daí você fala, cara, como é que você não sabe fazer isso? Como é que você não sabe fazer isso? Então, se a gente tá e tem voltando muito, a capacitar, né, cara? Tem muito. E tem muito, cara. Meu Deus do céu. Então, e assim, eu vejo que existe um grande problema que as pessoas acham que sabem, entendeu? E esse talvez seja o maior problema da humanidade. Uhum. Tipo, o cara quer opinar em alguma coisa que ele não tem embasamento nenhum. Uhum. Você entende? Tipo, ele não sabe do assunto, ele não entende, e ele não sabe nem da prática, porque ele quer opinar, cara. Eu não tô falando que a opinião dele é irrelevante. Sim. Só eu acho que ele devia estudar um pouco mais para dar a sua opinião, entendeu? Exato. E esse é o problema que a gente tem lá, que às vezes, tipo, todo mundo sabe tudo. Para e analisa mesmo esse problema. Talvez não seja tão simples assim. Uhum. Ou talvez é simples assim, mas eu acho que daria para tu estressar um pouco mais o problema e melhorar. Uhum. Entende? Então, problemas como... A gente teve problema ali de... Sei lá, tinha um programa de média. Aí quem fizesse a melhor média naquele segmento, tipo... Ia ter uma premiação. Uhum. Cara, os motoristas muito bons, deu briga. Por quê? Porque a gente usava 2 dígitos na casa. E o cara falou, minha média é melhor que o cara. Tá aqui, ó, 3 dígitos. Entendeu? Cara. Então, assim, caras muito bons. Sim. E hoje tem cara que tá entrando ali que tem dificuldade em fazer a média. Cara, como tem dificuldade em fazer a média? Isso é o básico do motorista. Ah, não, mas é que eu trabalhei muitos anos no canavieiro. Não interessa, meu amigo. Você tem que saber como fazer as coisas. Tem que economizar, pô. Exatamente. Né?
Então não, mas eu produzo muito mais, eu faço, não interessa. Tipo, não é só uma coisa ou só outra. É tudo junto. Você tem que saber produzir, você tem que saber dirigir de maneira correta, com segurança. Enfim, você tem que saber não dar essa despesa de manutenção, tem que olhar para o pneu e saber que ele tem que... se ele está cheio ou não, né? Então, assim, o cara é um condutor. Cada caminhão é uma mini indústria, né? Exato. É isso que eu comentei no começo. Um caminhão hoje tem o mesmo valor, praticamente, de estoque e tal, de uma loja de roupa numa cidade pequena. Então, você vai lá, o cara tem 500 mil em roupa, o caminhão vale 500 mil. Sim. Cara, vale muito mais ou menos essa loja de roupa. Você dá um desconto ali, você vende tudo. O caminhão não tem o que você fazer. E o risco, aquela história que nós falamos do risco, né? Eduardo, cara, eu queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui disponibilizando o seu tempo com a gente, trocando essa ideia, falando um pouquinho para as pessoas o que você faz e ajudando com os seus... com o que você passa no seu dia, né? Trazendo essa clareza, inspirando pessoas, que é isso o nosso objetivo aqui. E, cara, dizer que pode contar com a gente também, porque você precisar. E, mais uma vez, muito obrigado. Queria deixar um aviso aqui que eu esqueci, eu acredito, aqui no meio. Deixa aí o seu comentário. Eu acho que eu falei, deixa a sua crítica. Fala aí o que você acha interessante. Ou deixa a pergunta que depois a gente responde. Ou deixa a pergunta, né? A pergunta a gente vai conseguir responder ao vivo, mas depois escreve. Depois a gente escreve, depois a gente responde. Você que está querendo empreender, enfim. Então, a gente está aí para conseguir ajudar um pouquinho, tá bom? Desejo sorte, sucesso, que colha bons frutos, uma vida longa sem arrependimentos. Muito obrigado, cara. Obrigado. Parabéns pela empresa e parabéns pela história, por conseguir chegar até aqui. E com certeza tem muito aí pela frente. Valeu. Valeu? Obrigado.